nosso Deus que nos acolhe. Queremos dar seguimento ao nosso culto, invocando a presença de Deus. Quem puder, coloque-se de pé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, mais uma vez, estamos nós aqui, diante da cruz. A cruz onde vemos confrontados os nossos pecados. Mas não só. Especialmente um chamado ao arrependimento da parte de nosso Deus, para nos voltarmos a Ele. E vendo também ao pé da cruz o sangue do seu Filho derramado por amor de nós. Por isso podemos chegar diante de Deus sem medo, pois Ele quer nos perdoar os pecados por tanto amor que tem a cada um de nós. Por isso, irmãos, queremos confessar os nossos pecados neste momento em conjunto. Onde Deus, o Pai, provoquei a tua ira. De mim, pecador. Queridos irmãos, diante de Deus eu vos pergunto: é essa a vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo e que entendes o sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pelo auxílio de Deus e Espírito Santo? Se é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Queridos irmãos, queridas irmãs, em virtude então dessa vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, para o nosso culto de hoje temos o Salmo 46, aquele que inspirou Lutero a construir ou redigir para nós o louvor Castelo Forte. Vamos ser acompanhados pelo Castelo Forte durante a Santa Ceia, no culto de hoje. E agora queremos então fazer a leitura deste salmo que inspirou aquele hino. Deus é nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam, e os montes tremam violentamente. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus governa e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está no nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito, vejam as coisas espantosas que Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos e despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus, eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta nos tempos de aflição. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor,
Senhor, concede-nos o Espírito para ouvirmos a Tua palavra e sabermos a única coisa necessária para que pela Tua palavra e Espírito possamos viver de acordo com a Tua santa vontade. Através de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Meus irmãos, podemos sentar. Vamos cantar este louvor que nos prepara para as leituras. Queremos acompanhar as leituras para o nosso culto de hoje. A primeira, a epístola, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, 19 a 28. Temos algum voluntário ou voluntário? Chay, por favor. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça, e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus, pela fé, e não por fazer o que a lei manda. Obrigado, Chay. Um belo texto de conforto e de consolo para nós, quando vemos que Deus nos aceita por meio da fé em Jesus.
Convido agora a nos colocarmos de pé para acompanharmos a leitura do Santo Evangelho. Dentre as leituras para o final de semana, para o dia da Reforma, tínhamos duas possibilidades. Para não repetir as leituras do ano passado, ficamos com Mateus 11, 12 a 19, onde temos o seguinte relato da continuidade da fala de Jesus, quando João manda os seus discípulos perguntarem a ele se ele de fato é o Messias que havia de vir. E Jesus então responde a eles de uma forma muito especial, vou mencionar na mensagem, e também continua assim o texto do Evangelho, a partir do versículo 12. Desde os dias em que João anunciava a sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência, e as pessoas violentas tentam conquistá-la. Até o tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falaram a respeito do reino. E se vocês querem crer na mensagem deles, João é Elias, que estava para vir. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? São como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para outro: nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Nós cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho, e todos dizem que ele está dominado por um demônio. O Filho do Homem come e bebe, e todos dizem: vejam, este homem é comilão e beberrão, é amigo de cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. Até aqui a leitura então do Santo Evangelho. Confessemos a nossa fé em conjunto, agora com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Os irmãos, podemos sentar. Como eu já disse em outra oportunidade, há vagas para professor de escola dominical, já que nossa equipe está reduzida neste ano. Então, se alguém quiser, meninos ou meninas, se alguém quiser dar de escolinha dominical, é muito importante, Hoje temos uma boa turma de crianças aqui, é muito oportuno termos também um momento de escola bíblica. Mas também, ficando elas no culto, também vão aprendendo a celebrar conosco. Deus abençoe, então, a cada um de nós e a nossa equipe e as nossas crianças que aqui estão presentes. Nós queremos dar continuidade cantando Em Jesus Amigo Temos, lembrando que uma das grandes descobertas da Reforma é justamente termos um Deus amigo, que ama e perdoa. E esse é Jesus. Deus em oração, andas pra
Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que nosso bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, estejam conosco no meditar em sua santa palavra. Estamos mais uma vez às portas da celebração deste ano de 505 anos da Reforma, período da história da Igreja, quando Deus mostrou que as portas do inferno não prevalecem, não prevalecerão contra a sua Igreja. E trouxe, por outro lado, a sabedoria que se mostra verdadeira, pois está fundamentada na palavra, na Bíblia, a Sagrada Escritura. E assim Deus libertou e liberta continuamente a Igreja de falsos conceitos teológicos, que naquele tempo haviam adentrado na vida da Igreja. E sempre que isso acontecer, Deus vai se manifestar novamente. E lá Deus reafirmou a centralidade de Cristo na pregação da sua Igreja. Na pregação da Igreja que tem por incumbência levar Cristo para todos. Por quê? Porque a palavra é cristocêntrica, ou seja, a palavra de Deus tem Cristo como centro da sua mensagem graciosa para com cada um de nós. Isso inevitavelmente trouxe uma série de transformações sociais naquela época. Transformações sociais, políticas e econômicas. Resgatar esses pontos é sempre importante. Mas hoje vou me fixar naquele que é o principal, do qual decorrem todas as demais. Para que nós permaneçamos sábios como herdeiros da reforma e assim recebamos a vida eterna. Durante aquele turbulento século XVI, Deus desperta Lutero, que vai ser um servo na busca da paz se possível e a verdade a qualquer preço. Palavras do próprio Lutero. Naqueles tempos, mais que a turbulência política e econômica, a turbulência teológica e conceitos que estavam longe da palavra de Deus estavam em discussão. E como destaque, a salvação eterna. Como se obter a salvação eterna? Foi, na verdade, este tema que desencadeou o processo da reforma no século XVI. Como ser salvo? Como obter a vida eterna? Você sabe? Você tem a vida eterna? Queridos irmãos, como hoje muitas vezes vemos pessoas, consciências oprimidas, precisando de consolo, precisando do amparo verdadeiro, para que a resposta quanto à vida eterna lhes traga tranquilidade. Também sempre estamos nós na iminência da morte. Apesar de hoje vivermos anos mais do que naquele século, efetivamente a questão da morte nos angustia. Deus nos criou para a vida. Lutero mesmo ansiava por consolo nas questões de fé. E o medo da morte fez com que ele adentrasse num mosteiro agostiniano, pois afinal um raio caíra perto dele numa viagem que fazia, e então com medo da morte faz a promessa de adentrar ao convento. Ansiava Lutero por um Deus amoroso, um Deus capaz de amenizar consciências culpadas, trazendo alento e a certeza da vida eterna. Era comum, como disse, naquela época, a morte precoce. E nesse contexto, a angústia quanto à certeza da salvação crescia e se fazia necessário. Mas longe da verdadeira fonte de sabedoria, que é a palavra de Deus, que nós sempre voltamos a ela, a Escritura Sagrada, a salvação passou a ser através de outros meios. Particularmente, naquele período, através de indulgências. Indulgências eram documentos papais que eram dados ao possuidor, ou melhor, que davam, mediante troca por dinheiro, ao possuidor a liberdade das culpas dos seus pecados. E assim, uma suposta salvação. Nada mais falso do que isso à luz da palavra. Na verdade, uma grande fake news da fé, contextualizando para os nossos dias de hoje. Contra isso, Lutero se interpôs e contrapôs. Mas não simplesmente por vontade própria, por uma birra pessoal, não. Mas por ter a sua consciência cativa, atrelada e orientada pela palavra de Deus que realmente liberta, consola e conforta, quando analisada, crida e pregada conforme a vontade de Deus. Foi a partir da palavra
que Lutero então escreve as suas 95 frases, 95 teses que chamavam os cristãos ao arrependimento, como fomos lembrados agora no momento de confissão. De modo que, por meio do arrependimento, eles se apegassem àquele que dava perdão mediante o arrependimento, e este, Jesus Cristo. Esse sim é o caminho para a vida eterna. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ao apontar, então, a fé como meio de salvação, a salvação se torna acessível a todos, não importando quem tinha ou não recurso para adquirir aquele documento chamado de indulgência. Não mais apenas que tinham dinheiro poderiam ser salvos, mas todos, pela fé em Jesus Cristo, sabiam que tinham perdão, porque Jesus havia trazido esse perdão para eles. Trazia essa notícia uma grande segurança para o aqui também, mesmo diante da morte que por vezes somos nós a enfrentar também. A chamada justificação pela fé, um dos pontos centrais da fé cristã, a partir da Reforma, voltou a apontar Jesus Cristo como o centro da vida, como aquele que é autor e consumador da fé, o Salvador que na cruz então deu a sua vida por nós. Ao falar dos feitos de Cristo, surge então uma outra verdade bíblica e central para nós, a da graça de Deus, pois mostra que Deus é gracioso e porque Ele é gracioso é que nós somos salvos. Afinal, não foi porque nós pedimos que Jesus veio ao mundo, nem porque nós carecíamos, mas acima de tudo, porque Deus, vendo a nossa carência, Ele amorosamente envia seu Filho, graciosamente, para que lá na cruz desse a vida em teu e meu favor, e assim pagasse os nossos pecados, e assim efetivamente nos libertando da culpa dos mesmos, e abrindo as portas do céu, de modo que pela fé nele, nós tivéssemos a salvação, que tanto ansiavam aqueles do tempo de Lutero, quanto nós também hoje, em nosso tempo, em nosso contexto. Queridos irmãos, esses ensinos escriturísticos continuam a nos dar a sabedoria para a vida após os nossos dias, ainda hoje. É por isso, então, que como luteranos, temos mais uma vez lembrando a Escritura como base de nossa fé, a graça de Deus como fundamento para ela, e a fé nessa graça como princípio básico do nosso relacionamento com Deus e com o irmão, bem como também, portanto, da nossa prática de fé e vida. Escritura, a graça e a fé fundamentam o nosso viver, a vida no dia a dia. E assim nós voltamos ao tema a cada ano. Para quê? Para nós lembrarmos que esses fundamentos são os que nos mantêm firmes como herdeiros da Reforma, de modo a não nos afastarmos desses princípios, mas, agradecidos a Deus, permanecermos firmes e continuarmos a anunciar Cristo como centro da nossa fé e vida. Cristo para todos, o Cristo gracioso, que pela fé nele concede a todos que nele creem a vida eterna. Esses ensinos de Lutero encontram um fundamento, obviamente, nas leituras também que fizemos hoje. Vejamos o Salmo, quão maravilhoso ele é. O Salmo 46 mostra como Deus cuida de nós, tornando-se proteção, refúgio contra as investidas do mal, contra as investidas do próprio diabo, também do mundo e da nossa carne. Ele se torna fonte de proteção e vida para nós. Por isso Lutero se usa dele para fazer a composição do hino Castelo Forte, talvez o mais conhecido hino luterano de todos os tempos. À luz deste salmo, o 46, sabemos, cremos e confessamos que Deus é nosso socorro presente nas tribulações. Ou seja, em todos os momentos que nós nos sintamos angustiados, temos um Deus gracioso a quem recorrer, que se torna castelo forte. Nele podemos colocar a nossa vida diante de Deus, certos de que Ele nos abençoará e amparará, e nos dará a sabedoria verdadeira para termos a vida eterna. E aí nós nos deparamos com o Evangelho,
No Evangelho, nós vemos os discípulos de João que tinham ido conferir com Jesus se era ele mesmo o Messias prometido, se era ele que haveria mesmo de vir. A resposta de Jesus foi: vejam o que está acontecendo, vejam os feitos de Deus, vejam, as pessoas estão conhecendo o Evangelho, os enfermos estão sendo curados, e felizes são aqueles que não abandonam a fé em mim. Um texto anterior do que nós lemos hoje, e na continuidade, foi o que lemos hoje, vemos Jesus afirmando aos seus interlocutores que é pelos resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. Resultados dos atos de Deus graciosos em nosso favor é que se mostra verdadeira a nossa sabedoria. A sabedoria que se apega àquilo que Jesus fez para nos dar a salvação. Como isso se aplica a nós, queridos irmãos? Sempre e de novo nos direcionando aos feitos de Deus, relatados no Evangelho, bem como também relatados por Paulo na sua carta aos Romanos. Fonte da descoberta reformatória, onde Lutero descobre que o justo pela fé viverá. Por isso, Romanos é uma das cartas preferidas de Lutero, e também, por que não dizer, de todos nós cristãos. Nela nós ouvimos mais uma vez, nas palavras de hoje, que nós somos aceitos por Deus pela fé no Salvador Jesus, para que não reste dúvida se nós fizemos ou não o suficiente para a salvação, se nós temos ou não recursos materiais para adquirir a salvação. Nada dessas coisas adquire a salvação por nós. Apenas o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado e de verdade nos dá a segurança de que seremos salvos, porque nada resta a fazer, a não ser nos apegar a este presente gracioso de Deus, que nos salva, porque nos perdoa, e onde há perdão, há vida e salvação. Com essas palavras, Paulo nivela, na verdade, todos nós sobre o peso e a culpa do pecado. Para fazer o quê? Para nos lembrar do julgamento de Deus para com o pecado, de modo a sairmos da culpa deste pecado juntos com Abraão. Lembram do texto ali? Junto do Abraão que creu e assim ele foi aceito pela fé. E se tornou o pai espiritual de todos os que creem. E podemos dizer, também nosso pai espiritual. Também de nós, cristãos luteranos, que cremos ser salvos unicamente pela fé em Jesus Cristo. São os feitos de Jesus que nos dão a sabedoria para a salvação. Graças a Deus que a salvação não depende de nós, dos nossos recursos ou possibilidades. Certamente estaríamos excluídos da graça de Deus e sem salvação, pois somos imperfeitos e nenhum recurso do mundo pagaria diante do Pai Celeste a culpa do nosso pecado. Mas o sangue de Jesus, seu Filho, o sangue inocente derramado na cruz em nosso favor, pagou os nossos pecados e sobrou para que nós tivéssemos o consolo e a vida eterna. Não só para nós veio a purificação dos pecados, mas para todos que nele creem. Por isso, querido amigo lá de casa, essa mensagem é para você também. Jesus pagou os teus pecados e te ama, para que tu também seja salvo. Já que podemos ver na palavra de Deus como Deus age por nós, podemos concluir que este feito de Jesus por nós na cruz é o grande e gracioso feito de Deus por nós. Foi lá que ele fez esse sacrifício em favor de todas as pessoas, eu e vocês, o irmão aí de casa, de modo a recebermos o perdão de todos os nossos pecados pela fé nele, fé criada e operada em nós pelo Espírito Santo, para que nós tenhamos a salvação. Queridos irmãos, é por isso que a reforma continua sendo importante e deve ser sempre lembrada. Não como um mero fato histórico do qual surgiu o luteranismo lá no passado, no século XVI. Não, mas acima de tudo, por nos levar constantemente de volta ao Evangelho e trazer de volta o Evangelho até os nossos corações. E como o Evangelho,
a centralidade de Cristo e o seu feito gracioso por nós lá na cruz. Assim ele se torna o nosso verdadeiro e necessário amigo, que nos dá a vida eterna. Quantas e quantas vezes esse louvor que cantamos antes, em Jesus amigo temos, consolou pessoas aflitas quando da despedida de um familiar junto a um momento de morte. Por quê? Porque Jesus é o verdadeiro amigo, do qual nós somos lembrados como herdeiros da reforma. Nele, como centralidade da nossa fé, nós temos o que a palavra de Deus nos garante, a salvação eterna. Assim, queridos irmãos, permaneçamos hoje e sempre, salvos pela graça de Deus, como herdeiros da reforma que somos, apegados ao Salvador Jesus pela fé. Assim seja hoje e sempre. Amém e amém, Senhor. Queridos irmãos, quem assim puder, convido a colocar-se de pé, cantemos o ofertório. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito esteja em nós, e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Queridos irmãos, podemos sentar. Somos desafiados a respondermos a todo o amor e graça de Deus com as nossas ofertas. Quem assim puder fazê-lo, que o faça. E enquanto ofertamos, cantamos. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Todo tempo que tiver, ao Senhor vou consagrar. Este tempo Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Os meus dons eu vou dar no trabalho do Senhor. Este Deus Ele me deu para servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Vou ser administrador dos bens que eu recebi, pois os bens que Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. É teu, Senhor. Queridos irmãos, chegamos no momento de nossa oração. Vamos a lembrar os aniversariantes. O Gustavo vai ganhar um plus a mais adicional. Oramos a semana passada e vamos de novo, né? Dia 24. Aí estava triste ontem, porque, poxa, foi na segunda-feira o aniversário, eu estou dedurando. Então vai ganhar de plus 2 vezes a oração pelo seu aniversário. E também, agora no domingo, dia 31, o Sérgio Belomo, irmão da Jennifer, não está conosco. Deus os abençoe em mais essa dádiva da vida que está celebrando. Queremos interceder pela nossa nação, estaremos indo às urnas no domingo,
a nossa igreja, de modo que Deus continue a abençoar e a gente continue seguindo como herdeiros da reforma, testemunhando Cristo para todos. Vamos lembrar mais uma vez Dona Jussara, familiar de Dona Claunira, que está enfrentando um problema de saúde. Eu não sei o quantos conheceram o seu Andalécio Blen, ele é da Congregação da Cruz, na verdade, né? E veio a falecer, podemos dizer, descansou, está enfrentando um momento de enfermidade bastante difícil. Queremos deixar nosso abraço a vocês, familiares, Dona Elza, a todos os familiares envolvidos, de modo que a fé em Jesus lhes dê o conforto e o consolo nesse momento. E a solidariedade da Congregação da Paz, aqui do Morro da Cruz, se estende a vocês. Pergunto, temos pedido agradecimento a fazer? Pois não, Abraão? Agradecer a Deus pela viagem que a gente fez, né? Que com esse trânsito aí, indo de carro para Rio de Janeiro e voltando, e que graças a Deus correu tudo bem, tivemos nenhuma ocorrência. Que bom. Certinho. Graças a Deus por isso. Amém. Pois não, William? Semana passada nós lembramos do pai do meu chefe, um dos meus amigos que estava enfermo e tal. No sábado ele veio a falecer, né? Descansou. Orar pela família. Perfeito. Deus conforte os irmãos neste momento e que certamente, com Cristo que é a ressurreição e a vida, vocês vão de se conformar, consolar e retomar a caminhada de vida. Fica o nosso abraço aqui da congregação, sempre lembrados aí pelo William e a Chay. Deus possa fortalecer vocês. Eu vi uma outra mão. Sônia, por favor, Sônia. Eu minha sobrinha que fez 15 anos dia 23, né, Eduarda, e pedi novamente para a Rosane, que está bem pertinho, eu falei com a gente dela, né? Pedi para o Mário também, que também está doente, e nós gostaríamos de orar para essa doença, essa depressão aí que está pegando a maioria das pessoas, sabe? E os sobrinhos rival tirar a vida na sexta-feira passada. 29 anos, um dia assim, lindo, tinha tudo, mas estava com essa doença, entendeu? Porque a irmã estava de tratamento e quando os pais me chamaram para almoçar, ele estava no quarto. Isso é muito triste. Verdade. Então, eu gostaria que a gente orasse, né? Porque essa doença é uma doença bem complicada. Assim. Sem dúvida. Precisamos silenciosa, ela é real e a gente precisa ter consciência disso para enfrentar, né? Estar atento aos sinais e, na medida das possibilidades, buscar ajuda o mais rápido possível. Sendo solidários, não ignorando os indícios que às vezes a gente parece não ver, às vezes não quer ver, às vezes não vê mesmo, né? Mas seja como for, quando acontece um momento, uma fatalidade dessa, a dor é muito grande. Então, que lembremos sempre dessas circunstâncias e essa família esteja em nossas orações e recebam eles também o nosso abraço fraterno nesse momento de dor, compreensível, né? E junto com aqueles outros sentimentos chatos que vêm nessa hora, mas que possam saber que Deus está ao lado para ser refúgio, fortaleza, consolo, conforto, de modo a buscarem, com a passagem do tempo, retomar sua caminhada de vida, superando esse momento triste, dolorido, né, sem igual. Fica a nossa solidariedade. Lembremos sempre dessa doença. Júlio? Verdade. Tivemos palestras de conscientização de empresas como a Contraviva, né, onde o pessoal ficou bastante interessado. E dentro da faculdade tivemos palestras onde foi arrecadado, não ter limite, mas mais de 5 quilos de cabelos, né, tanto cortados na hora quanto pulados. Né, então foi com certeza uma bênção, né, ter levado sem dúvida até lá e tudo foi feito. E um pouco mais desse ano. Perfeito. Neste mês aqui, na verdade, nós fizemos grandes menções, né? Em anos anteriores a gente já fez, em setembro, questão da prevenção ao suicídio, outubro rosa, prevenção do câncer de mama. Estamos saindo deste mês, eu acho que é sempre oportuno fazer essa lembrança, né? Porque o diagnóstico precoce é que faz bastante diferença na recuperação, no restabelecimento, na superação, né? E também esse relato do corte do cabelo, da doação do cabelo, é sempre bonito, significativo,
ajuda na recuperação da autoestima, isso faz também com que a recuperação física também se torne mais rápida, né? Porque trabalhando a autoestima a gente também se sente bem, assim se encontra forças para continuar a luta tão necessária na vida das mulheres. Sim, pastor. Perfeito, pois não? E pedia também para fazer uma oração para o nosso Brasil, né? Que já Deus, coloquei a nossa senhora nação. falou lá, e que Deus dê um entendimento certo para cada um, que nós possamos seguir o rumo que Ele nos proporcionar e orar e esperar que Deus nos ilumine certo para fazer a decisão certa, cada um com a sua personalidade que achar, né? Perfeito. E eu acho que essa é uma coisa que tu está se ponderando aí muito importante. Eu acho que a nossa responsabilidade é irmos votar, né? Cada um com a sua consciência, mas vamos lá, vamos fazer parte desse processo, né? Que Deus nos dá o privilégio de participarmos. Então fica o desafio e que nós coloquemos sim em oração a nossa decisão, a decisão do outro e a decisão do nosso país, para que o nosso bem, mais do que o nosso candidato ganhe, que a nossa nação ganhe. Eu acho que é isso que é bonito na democracia. Nós podemos celebrar o desejo de que o nosso país continue crescendo, melhorando. Deus nos abençoe nisso. Algo mais? Agradecer pela participação da nossa presidenta no Congresso. Ah, verdade. E que Deus abençoe o nosso da semana que vem, né? Ah, verdade, tá certo. Nacional daqui, né? Uhum. O regional, isso. Isso. Bacana. Digamos também, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. 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 Sim, caros amigos aí de casa, estamos encerrando o nosso momento de culto. Que Deus abençoe você, sua família, todos da sua casa. Nós aqui